Declaro abertos os trabalhos para a terceira audiência pública, sendo realizada na Câmara Municipal de Cosmópolis. São exatamente 15 horas e 15 minutos, quarta-feira do dia 15 de outubro de 2014. O objetivo da audiência pública: apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos dos municípios Engenheiro Coelho, Conchal, Olambra, Cosmópolis e Arthur Nogueira, atendendo a Lei 12.305 de 2010, seção 4 dos 19 itens da legislação federal. Passamos agora à composição da mesa. Convido Dr. Rodrigo Sanches Garcia, promotor de justiça da HEMA PCJ Campinas, para tomar o assento aqui do meu lado esquerdo. Convido o secretário do Meio Ambiente, José Moacir Giúzio, para sentar lá do lado da Bianca. Já está presente a nossa diretora técnica, Bianca Refundini Magnusson. Convido a Paula Regina Torighello, auxiliar técnica e secretária desta audiência pública. Silene Novaes Santos, da empresa Resi Consultoria e Projetos. Ela é consultora técnica na área de resíduos sólidos. Convido o vereador João para representar o presidente dessa casa, também tomar um assento ali do lado do nosso secretário. Registro as seguintes autoridades presentes: Walter da Silva, da Prefeitura de Cosmópolis, técnico da Secretaria. Ocimar, secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Cosmópolis. Dr. Sidney Queiroz, veterinário, presidente do CONDEMA de Cosmópolis. Antônio Conservan, assessor técnico do meio ambiente, Prefeitura de Cosmópolis. Carlos Alexandre de Campos, vice-presidente da ONG Repra de Cosmópolis. João Capotes, vereador de Cosmópolis. Bruno Bragnolo, gestor do Plano de Gestor de Cosmópolis, da Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente. Newton César, vereador da Câmara de Cosmópolis. Elano Marçal Torcato, engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura do Meio Ambiente de Cosmópolis. E Cal, vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Cosmópolis. Passo agora a fazer os procedimentos e apresentação da versão preliminar. Oficializamos esta casa, Câmara Municipal, com a versão preliminar, com os regimento e também as resoluções que trata dessa audiência pública. Houve uma apresentação preliminar para todos os prefeitos e secretários e gestores na sede do CONSAB. Houve uma apresentação também aos presidentes das câmaras municipais. Houve uma apresentação para a assessoria de imprensa das prefeituras, também em nossa sede do CONSAB. Houve a publicação da convocação no dia 29 de agosto de 2014, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Gazeta de Cosmópolis, Jornal Polêmica de Conchal, Jornal Regional, Jornal Cidade de Olambra, Gazeta de Limeira, Jornal O Novo. Esclareço também que a versão preliminar foi publicada nos sites das prefeituras e do CONSAB. Está há mais de 45 dias disponíveis para sugestões. Esclareço que essa audiência está regulamentada pelo ato da presidência 7/2014 do CONSAB, regulamentado pela audiência 1/2014 também do CONSAB. Solicito à secretária que colhem assinaturas das pessoas presentes. E passamos agora à apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos dos municípios Engenheiro Coelho, Conchal, Olambra, Cosmópolis e Arthur Nogueira. A apresentação durará 30 minutos, atendendo a Lei 2.305.
será apresentado pela consultora técnica na área de resíduos sólidos, da empresa Resi Consultoria e Projetos, empresa essa contratada pelo consórcio Consab. Convido então a Silene Novaes Santos. Durante a apresentação, peço a todos que não interrompem, e logo após a apresentação a gente vai abrir as palavras para as pessoas que queiram se manifestar, dando sugestões. Então, com a palavra agora, a Silene fará a apresentação. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Acho que eu vou ficar desse lado aqui. Fica melhor. Vou ficar desse lado, então. Fica aqui. Bom, estamos hoje aqui reunidos para fazer a apresentação do Plano de Gerenciamento de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios consorciados ao Consab, que são os municípios de Arthur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Olambra. A apresentação, ela vai ser dada um pouco de ênfase a alguns dados do município de Cosmópolis, que é o município de hoje da audiência, né? Como o Dimas já falou, essa semana nós estamos realizando uma audiência em cada um dos municípios consorciados, com o intuito de divulgar e apresentar as informações do plano e colher informações. Bom, vou fazer o início da apresentação e, antes de entrar no plano propriamente dito, a gente sempre gosta de falar que o modelo de economia produtiva, né, baseado no padrão de produção e consumo, ele gera diversos problemas sociais e ambientais. Dentre eles, a geração de resíduos sólidos, que é o tema da nossa discussão de hoje. Bom, considerando esse tema, a Lei Federal 12.305, né, aprovada pelo Decreto Regulamentador de 7.404 de 2010, ele é um marco na questão dos resíduos sólidos para o Brasil. Até então, o que acontecia? O Brasil, a única preocupação era simplesmente dispor os resíduos de maneira adequada, né? Há anos a gente vem lutando com isso, mesmo assim, os resultados, em termos de Brasil, os resultados são muito pequenos em relação ao que se espera, né? Mas o que acontece com a política? Ela reúne princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem adotadas por todos. Todos quem? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios e por pessoas, né, da sociedade civil, ONGs e todos mais, com o intuito de gestão integrada e gerenciamento ambientalmente adequado para os resíduos sólidos. Uma das principais, a lei federal, ela reúne diversos princípios e diversas obrigatoriedades em relação aos resíduos sólidos. Mas a gente vai falar aqui que é uma questão primordial em relação aos resíduos, que muda completamente a situação de como era encarado anteriormente, que era simplesmente a preocupação com a destinação final, e hoje, como mudou esse paradigma em relação à hierarquização. E aí que vai o nosso desafio, né? Como cumprir tudo isso. E por isso o objetivo de nós estarmos hoje aqui. Bom, em relação à hierarquização dos resíduos, a primeira questão que é tratada no plano é a não geração. Né? Então, não adianta só gerar e destinar adequadamente, não. Primeiro passo, não gerar. Segundo passo, reduzir. Terceiro passo, reutilizar. Quarto passo, reciclar. Tratar e fazer a destinação final adequada apenas dos rejeitos. Tá? Bom, falando um pouquinho do Consab, o Consab foi constituído em julho de 2009. E, dentre outras atribuições, ele trata dos manejos dos resíduos sólidos dos municípios consorciados, com o intuito de que os mesmos sejam realizados de forma benévola para a saúde pública e proteção ao meio ambiente. Em relação ao nosso plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, ele será um marco norteador para a gestão sustentável dos resíduos sólidos dos municípios consorciados. É importante falar que esse plano ele foi desenvolvido através da cooperação mútua entre o Consab, as municipalidades envolvidas e a empresa consultora que elaborou o trabalho.
Aqui tem essa tela falando dos objetivos do plano. Os objetivos do nosso plano de gestão integrada são os mesmos objetivos da Lei 12.305, né? Quais sejam prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, garantia de regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização dos serviços. O trabalho, né, o Plano Regional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, ele foi desenvolvido através de 5 etapas diferentes. Né? A primeira etapa, ele apresenta o diagnóstico da situação atual. Como é que foi desenvolvido esse diagnóstico? Esse diagnóstico, conforme eu falei na tela anterior, ele foi desenvolvido através da cooperação mútua entre os gestores de cada um dos municípios, do CONSAB, através da sua diretoria técnica, e da empresa consultora. Inicialmente, nós entregamos questionários, abordando diversas tipologias de resíduos. Então, desde como ele é coletado, suas quantidades, tudo que realiza hoje. Né? Só que o diagnóstico ele não se limita a falar da parte operacional. Ele apresenta também o diagnóstico legal e o diagnóstico financeiro. Né? Então, como que funciona isso? E para embasar, para entender um pouquinho como que se dá esse diagnóstico da situação atual, a gente apresenta ainda alguns aspectos socioeconômicos da região. Porque as características intrínsecas de cada município interferem diretamente na qualidade e na quantidade dos resíduos gerados. A gente vai ver mais na frente isso. E é importante falar também, por se tratar de um plano de um consórcio, são 5 municípios, né? Então a gente tem muitos dados. Nós fizemos de uma forma a sistematizar a apresentação das informações, senão ele ficaria um relatório muito mais extenso do que ele está hoje. Ele está com mais de 300 páginas, e a ideia é justamente aglutinar essas informações para a etapa seguinte, que seria o quê? Definição de diretrizes e estratégias. Com essas diretrizes e estratégias, passaremos para as fases seguintes, que seria a definição das metas, programas e recursos necessários. Essas metas, elas foram divididas em três períodos. Metas a curto prazo, que são as ações que nós consideramos urgentes e imediatas, que precisam ser implantadas de 1 a 5 anos. Aí tem ações, medidas e programas a médio prazo, que devem ser implantadas de 5 a 10 anos, e a de longo prazo, acima de 10 anos. É importante frisar também que esse plano vai sofrer uma revisão periódica. Então, hoje ele apresenta as questões mais urgentes, né? Mas a partir do momento que ele for aprovado, ele vai ser constantemente revisado com o intuito de atender a dinâmica dos municípios e que refletem na questão dos resíduos sólidos também. Bom, as etapas seguintes, eu vou falar cada uma delas a partir dos próximos slides. Bom, seguindo a própria orientação da lei federal, os resíduos abordados no plano foram resíduos sólidos domiciliares, os resíduos domiciliares secos, que são os recicláveis, os resíduos sólidos de limpeza urbana, resíduos da construção civil, os resíduos de serviços de saúde, resíduos englobados no processo de logística reversa e os resíduos sólidos industriais. Volta só um pouquinho, Paula. Em relação aos resíduos, embora todos esses resíduos são gerados e são importantes, nós priorizamos a questão dos resíduos sólidos domiciliares, em função da sua maior geração e da necessidade urgente de implantação de medidas. Bom, aqui a gente tem uma ilustração dos municípios consorciados, né? Então a gente vê aqui mais ao norte Conchal, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Olambra e Cosmópolis. Em relação ao município de Cosmópolis, né, nós temos aqui uma população de 58.827 habitantes, uma área total de 154,6 km² e uma densidade de 380,37 habitantes por km². Em relação aos resíduos sólidos domiciliares, a gente vai falar um pouquinho de cada tipologia de resíduos, tá? Em relação aos resíduos sólidos domiciliares, a gente tem aqui que os municípios consorciados ao CONSAB, a gente tem uma quantidade de 111,63 toneladas por dia de resíduos. Somente o município de Cosmópolis é o maior gerador,
a gente tem 41,61. Como vocês podem observar aqui, nessa tabela, a gente tem a tabela da população. A quantidade de resíduos, ela é diretamente proporcional ao número de população de cada município. Então, o município de Cosmópolis é o que tem maior população, 62.587, e tem uma geração de 41,61. Em relação ao menor município, a gente tem aqui Olambra, né? Só que o que acontece com Olambra? Olambra muda um pouquinho. Olambra, ela é menor do que Engenheiro Coelho, mas ela tem uma geração um pouco maior. Mas ela tem características que diferem um pouquinho das demais municipalidades. Ela é um município que tem uma característica turística muito grande e também tem uma atividade de agroflora também. Então, essas atividades diferem um pouquinho e a gente tem uma quantidade um pouco maior desse município. Uma coisa que eu queria... Pode pôr para cima a tela. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a evolução da geração de resíduos de 2010 a 2013. Então, a gente vê aqui o município de Cosmópolis, né, a evolução crescente em todos os municípios, né? Então, o município de Cosmópolis, o maior gerador, e Olambra, o menor gerador. É importante falar que os dados de resíduos apresentados aqui, de quantitativos, eles foram apresentados pelos gestores baseados em dados reais das empresas coletoras, né? Então, são dados que são coletados, as empresas coletoras apresentam relatórios mensais dos resíduos, e eles são baseados a partir da pesagem dos caminhões com ticket na hora que eles chegam no aterro sanitário. Então, às vezes a gente fala de dados que estão um pouquinho disparados em relação a outras fontes, mas a fonte que nós temos aqui é a fonte real de geração mesmo de cada uma das municipalidades. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho dos resíduos sólidos domiciliares secos, né? Ainda falando um pouquinho dos domiciliares normais. A coleta em todos os municípios consorciados, a coleta ela é feita tanto na área urbana como nas áreas rurais, por empresas terceirizadas. A gente observou ao longo do diagnóstico algumas deficiências na coleta das zonas rurais de todos os municípios consorciados. Então, esse é um ponto que a gente está propondo aí algumas melhorias, tá? Dentre das metas de curto prazo. Em relação ao município de Cosmópolis, Arthur Nogueira e Olambra, eles contam com taxa de cobrança. Contudo, essas taxas não cobrem todas as despesas hoje que devem ser arcadas com esse custo. O município de Conchal, Engenheiro Coelho, não possui taxa de cobrança. É importante frisar que tanto a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a lei que fala da política de saneamento, ela trata do princípio do poluidor-pagador. Então, hoje não pode o município arcar com essa questão. Hoje, os geradores precisam pagar pela geração de resíduos sólidos. Isso é um ponto que precisa ser frisado e nos municípios que não contam hoje com taxa, é uma das medidas que precisam ser implementadas. Em relação à destinação final, todos os municípios consorciados encaminham hoje os seus resíduos para um aterro particular situado no município de Paulínia. Esse aterro sanitário, ele é um aterro sanitário adequado, ele possui licenças ambientais da CETESB, foi implantado, provido de todas as medidas de proteção ambiental. Contudo, o que acontece? Alguns municípios têm uma boa distância deles, né? O município de Conchal está a 64 quilômetros, né? O município de Cosmópolis é o que está mais perto, 25 quilômetros. Então, embora hoje a destinação final ela pode ser considerada adequada para todos os municípios da região, o que acontece? A gente tem um custo alto aí com o transporte desses resíduos. Outra questão que precisa ser apontada é que os municípios, embora hoje eles contam com a destinação final adequada, eles ainda possuem antigos lixões, né? Então, esse foi um ponto que foi abordado no plano. Todos os municípios contam com antigos lixões. Alguns deles já iniciaram um processo de investigação, né, ambiental. Alguns são mais avançados, outros não.
Então, a lei federal deixa muito claro que isso é um dos princípios importantes e que precisa ser tratado de maneira imediata. Então, a gente também considerou como uma meta de curto prazo que essas investigações sejam concluídas e, a partir daí, que eventuais necessidades de remediação da área sejam iniciadas. Em relação ao município de Cosmópolis, ainda falando dos resíduos domiciliares, atualmente a empresa contratada para esse serviço é a empresa MB Engenharia. O último contrato teve uma vigência de 12 meses e ele está por vencer agora em 2014. O preço praticado hoje para coleta, transporte e destinação final para esse município é de R$ 183 a tonelada. O único município... A gente pode... nós temos em relação aos demais municípios do CONSAB, eles têm um contrato diferenciado, né? Então, o município de Artur Nogueira, Conchal, Engenheiro Coelho e Olambra, eles estão sendo, o sistema de coleta, tratamento, transporte e destinação final está sendo feito pela empresa Agreg Construções e Soluções Ambientais, a um valor mensal de R$ 540 mil. O que acontece? Por que Cosmópolis não entrou nesse contrato juntamente com os demais municípios? Porque ele já possuía um contrato em vigor e não foi possível entrar. Então, agora está sendo... Pode passar. Já está marcada a concorrência pública para o dia 20, a nova concorrência pública para o dia 24 de outubro de 2014, né, a abertura dela. E aí, nessa concorrência pública, foram incluídos todos os municípios, inclusive Cosmópolis. A quantidade prevista para o município de Cosmópolis nessa concorrência é de 1.248,48 toneladas por mês. Está incluso ainda nessa nova concorrência para o município de Cosmópolis 27 contêineres de coleta nas áreas urbanas e rurais. Agora vamos falar um pouquinho dos resíduos domiciliares secos, que são os recicláveis. O que acontece? No diagnóstico, foi possível verificar que as ações de coleta seletiva ainda são muito tímidas nos municípios consorciados. A gente tem muito o que fazer ainda para alcançar lá os princípios que a lei federal nos impõe, né? Dos municípios consorciados, apenas o município de Conchal e Olambra contam com algum tipo de coleta seletiva do tipo porta a porta, aquela coleta que o caminhão vai na porta de cada um dos moradores e coleta esses materiais. O município de Cosmópolis e Artur Nogueira não tem iniciativas em relação à coleta seletiva domiciliar. O município de Engenheiro Coelho, ele possui um sistema de ecoponto por troca de alimentos por comida para alguns moradores cadastrados. Isso daqui está firmado através de lei específica, mas atualmente não está sendo aplicado. Bom, em relação aos resíduos sólidos de limpeza urbana, nós fizemos esse agrupamento dentro do plano. Para quem não ficasse, a gente já tem 5 municípios trabalhando, uma quantidade de dados muito grandes. Então, nós englobamos nessa tipologia de resíduos, os resíduos sólidos de poda e varrição, resíduos de manutenção pública de parques, áreas verdes e jardins, resíduos volumosos, resíduos semiterais, resíduos de varrição, poda, manutenção públicas de parques. Bom, agora vamos falar um pouquinho, só para, voltando só um pouquinho na tela anterior, em relação aos resíduos, esse tipo de resíduo, o que acontece? Cada município tem um procedimento diferente, né? Então, os resíduos de varrição de rua, eles são encaminhados juntamente com os resíduos domiciliares para o aterro sanitário. Os resíduos de poda e varrição, cada município faz alguma tipologia. Tem um município, se não me engano, é de Artur Nogueira, que tem um picador e tal. Mas são resíduos, a gente está propondo aqui, especialmente para os resíduos verdes, né, que a gente chama de podas e varrição, a gente está propondo aqui que esses resíduos sejam reaproveitados numa futura compostagem, porque ele tem um teor de matéria orgânica muito interessante e não pode ser desperdiçado, ser encaminhado para um aterro sanitário. Tá? Em relação aos outros tipos de resíduos, também são propostas medidas de gestão. Em relação aos resíduos da construção civil, os municípios consorciados ao CONSAB têm uma iniciativa que é muito interessante, que é o equipamento móvel de britagem. Esse equipamento é pertencente ao CONSAB, ele funciona
no formato de rodízio, ele fica uma temporada em cada um dos municípios consorciados. Esse equipamento de britagem, aqui tem uns detalhes sobre ele, eles são, em cada municipalidade tem uma área específica para que ele seja alocado. Essa área foi aprovada pela CETESB através de pareceres técnicos, e ele fica uma temporada, faz a britagem dos resíduos da construção civil. Esse material de resíduos da construção civil fica para a municipalidade, que ela utiliza isso em obras públicas, de pavimentação e outras atividades. E fazendo uma economia, né, ao invés de comprar material de construção civil, ela acaba economizando e também evita de que esses materiais sejam tratados de maneira inadequada. Mesmo ainda com essa questão desse equipamento de britagem, percebe-se nos municípios consorciados que existem alguns pontos que a gente denomina de pontos viciados. São pontos onde a população joga esse material, né? Então, e esse tipo de material, embora eles sejam considerados inertes, eles possuem, se não forem tratados adequadamente, problemas graves ambientais e de saúde pública, né? Porque eles podem ser colocados em áreas próximas a curso d'água, provocando assoreamento e outros tipos de impacto. Aqui a gente tem uma tabelinha que ela mostra a britagem desse equipamento móvel do Consab de agosto de 2012 a outubro de 2013. Foi britado um total de 19.720 metros cúbicos, né, sendo que o município de Cosmópolis, nesse período, teve uma britagem de 4.320. O que mais teve a quantidade britada foi Arthur Nogueira, mas ele também teve horas trabalhadas a mais. Aqui a gente pode ter esse gráfico aqui, a gente pode observar a quantidade de britada naquele período, né, que a gente já colocou. Em relação a recomendações futuras para essa tipologia de resíduo, a gente propõe uma avaliação até para ampliar esse sistema, né, porque até para promover maiores benefícios em relação a isso. Bom, falando um pouquinho dos resíduos sólidos de serviços de saúde, né? Essa tipologia de resíduo, eles são gerados em hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, farmácias. E o que acontece? Embora eles geram diversos tipos de resíduo, eles geram uma tipologia que são os considerados resíduos perigosos pela sua patogenicidade. Por exemplo, resíduos com fragmentos de sangue e outros. E o que acontece? Esses resíduos eles precisam ser tratados adequadamente, porque senão o risco para a saúde pública é muito alto e o risco ambiental também. Em relação a essa tipologia de serviço, hoje em dia a gente tem uma empresa terceirizada para todos os municípios consorciados, que é a empresa Sterilix Ambiental Tratamento de Resíduos. Essa empresa foi contratada através do contrato 04 de 2014 e por um período de 12 meses. Essa informação eu acho que nem está na versão do plano, porque ela é recente. Mas o que acontece? Antigamente, cada município fazia o seu tipo de tratamento com uma empresa diferenciada. Então, com a junção desses municípios através do Consab, o que aconteceu? Além de padronizar os procedimentos de coleta, tratamento e destinação final, houve uma redução do custo desse serviço para cada uma das municipalidades. Tá? Hoje em dia, os resíduos são coletados e encaminhados para incineração no município de Mujimirim. Um ponto importante que a gente precisa tratar, que nenhum dos municípios consorciados conta com taxa de cobrança desses resíduos, mesmo daqueles que são geradores particulares e que cobram dos seus clientes e pacientes para tratar dos serviços. Então, esse aqui é um dos pontos que precisa ser tratado, né, em relação à cobrança dessa tipologia do serviço, para atender às leis federais e também para cobrir o custo desse tipo de serviço que não é barato, é um custo alto. Bom, a gente tem aqui uma tabelinha mostrando a geração de resíduos de serviços de saúde para cada um dos municípios. A gente tem aqui o município de Cosmópolis, é o maior gerador, com 191,83 quilos por dia, o que gera uma quantidade de 5.755. Alguns municípios contam com leis específicas em relação a essa tipologia de resíduos.
Bom, aqui estão alguns detalhes sobre a contratação dos serviços para todas as municipalidades. Tem um valor anual de R$ 1.062.000, com uma quantidade total estimada de 161.400 quilos por ano para os resíduos de destinação final A, B e E. Bom, falando um pouquinho dos resíduos de logística reversa, né? A lei federal, né, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela cita como os resíduos englobados como processo de resíduos logística reversa, aqueles resíduos cuja característica, né, devido à sua característica, periculosidade, ela tem que ser voltada para o gerador, né? E o que acontece? Dentro dessa tipologia, a gente enquadra alguns tipos de resíduos, como pneus, pilhas e baterias, embalagem de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes, óleo de cozinha, lixo eletrônico e eletrodomésticos. A questão, os programas ainda nos municípios consorciados ocorrem de maneira muito tímida e pontual. A gente vê uma coisa interessante aqui em relação aos pneus, né? Os municípios coletam esses pneus e encaminham para a Reciclanip, né, que é aqui na região, e essa empresa reutiliza esses pneus velhos em novos processos deles. Lâmpadas fluorescentes, mercúrios, assim como pilhas e baterias, os municípios consorciados, assim com o apoio do CONSAB, têm alguns programas de coleta desses materiais. Contudo, quando eles destinam esses materiais como lâmpadas, quem está pagando a destinação ainda são os municípios. Então, é um custo alto ainda também. Então, para essa tipologia de resíduos, a gente propõe uma série de gestões para melhorar isso, a coleta e a destinação final, né? Uma coisa que é importante falar em relação a esses resíduos, eles dependem de acordos setoriais, né? Então, em relação aos acordos setoriais, estão sendo tratados na esfera federal, para algumas tipologias de resíduos estão mais avançadas, outras nem tanto. Mas o que acontece? Independentemente da questão de aguardar esses acordos, né, para que as empresas geradoras possam recolher de volta esses produtos, né, esses materiais, a gente propõe também que os municípios tentem novas soluções aí dentro da região para tentar melhorar essa questão aqui dos resíduos de logística reversa, que é um longo caminho aí para a gente avançar em relação a isso. Em relação aos resíduos sólidos industriais, os municípios consorciados não contam com nenhum tipo de atuação em relação a isso, nem de controle de pesagem, nem de tipologia, né? Contudo, a gente tem no nosso estado, né, no nosso estado de São Paulo, nós temos a CETESB, que é o órgão ambiental fiscalizador. Então, a gente tem esses dados, mas uma das propostas, né, até para atender as recomendações do plano, é que a gente institua programas de coleta de dados para a gente ter essas informações, né, de que tipos de resíduos são gerados, quais são as quantidades, o que está sendo feito com isso. Hoje em dia, nós não temos essas informações. Seria uma proposta para o futuro aí. Bom, a partir desse diagnóstico dos resíduos, a gente fez propostas de cenários para a gestão dos resíduos sólidos, né? Então, conhecendo como que funciona, né, os resíduos em cada uma das municipalidades, nós fizemos essa sugestão para os cenários. Uma coisa importante de falar aqui é que, em relação às quantidades de resíduos, para propostas dos cenários, nós levamos em consideração a quantidade de matéria orgânica de um município com as mesmas características da região. Contudo, já foi contratado pelo CONSAB a gravimetria dos resíduos do município de Cosmópolis, que servirá como base, né, para a gente conhecer as características hoje desses municípios, né, em termos quantitativos, né, o que tem de matéria orgânica, quanto que tem de outras tipologias, né, como plástico, papel. Com a gravimetria, a gente vai confirmar, né, as propostas e os cenários apresentados. Mas os cenários, eles levam em consideração a maioria dos municípios brasileiros, né, que ainda gera bastante quantidade de matéria orgânica. Essas quantidades se elevam, inclusive, a metade do total dos resíduos.
A gravimetria de Cosmópolis já foi feita, ela está em processo de conclusão, e ela confirma esses dados, que mais de 50% dos resíduos, eu não tenho ainda todos os dados de cabeça, assim, mas sim, mais de 50% é matéria orgânica, né? O que institui o quê? Que a gente tem mesmo é que fazer a separação, né? Não adianta misturar todos esses resíduos, a gente tem que aproveitar essa parte da matéria orgânica, conforme eu vou falar aqui para frente. Bom, foram criados 3 cenários, né? Um cenário que seria um pessimista, um cenário mais ou menos e um cenário otimista. O pessimista qual que seria? Os municípios consorciados continuariam, em termos dos resíduos sólidos domiciliares, tá? Continuariam encaminhando os seus resíduos para um aterro sanitário particular na região. Tá? Acho que uma coisa importante também que precisa ser dita, os cenários, eles priorizaram a questão dos resíduos sólidos domiciliares. Isso não significa que não tem proposta para as outras tipologias de resíduos. Tem sim, mas em termos de tratamento, a gente está falando aqui mais em relação aos resíduos domiciliares e os resíduos de serviços de saúde. Os demais, eles estão incluídos em programas, né? Programas de educação ambiental, programas de gestão, para melhorar a sua segregação, diminuir a sua geração e outros pontos pontuais. Então, nesse cenário 1, para esse cenário 1, a gente criou a seguinte premissa: taxa de crescimento de 1,5, a continuidade dos serviços de coleta, transbordo, transporte e destinação final por uma empresa terceirizada, conforme já acontece hoje, né? A implantação de um sistema de transbordo em um dos municípios consorciados para otimizar o custo de transporte, e a destinação final dos rejeitos em um aterro sanitário particular, que hoje já ocorre, conforme já ocorre hoje em Paulínia. Além disso, esse primeiro cenário, para a gente não ficar só como a gente está hoje, né, embora seja um cenário pessimista, mas a gente propôs aqui a implantação da coleta seletiva do tipo porta a porta em todos os municípios consorciados, né? Então, embora a gente não está propondo nesse cenário, né, não está completo, mas ele inclui aqui a coleta seletiva. Em relação aos serviços de saúde, os resíduos de serviço de saúde, os mesmos continuariam sendo tratados em locais externos, em empresas devidamente licenciadas e controladas. Em relação ao serviço de saúde, eu vou falar agora aqui, já vale para os 3 cenários. Pela quantidade que a gente gera hoje nos 5 municípios, não compensa economicamente implantar um sistema específico para cá. Então, além de serem sistemas de tratamento muito caros, eles requerem também pessoal especializado, é difícil operação e controle. Então, para essa quantidade, seria mantido os sistemas de tratamento de resíduos de saúde em locais externos. Bom, para o cenário 1, a gente tem essa tabela aqui. O que acontece? Ele vai ficar um pouco maior o valor do que é hoje, né? A gente tem um cenário para 20 anos, conforme a lei federal determina, né? Ele fica um pouco mais caro, por quê? Porque ele tem coleta seletiva do tipo porta a porta, em todos os municípios consorciados, né? Então, isso requer equipamento, pessoal é adequado, a equipe de educação ambiental já está incluída também, e tem também alguns pontos de implantação de ecopontos. Bom, o cenário 2 a gente propõe uma coisa um pouquinho melhor, né? O que vai ser? O cenário 2, os municípios consorciados, uma coleta seletiva bastante intensa, né? A implantação de PEVs, conforme no anterior também, a triagem desse material, né? O que é passível de ser reciclável é ser mandado para recicladoras. O rejeito, assim como a parte da coleta convencional, seria encaminhada para um aterro sanitário próprio dos municípios. Em relação a esse aterro sanitário, foi selecionada a área uma área no município de Cosmópolis. Ainda nesse momento da elaboração do plano, não foi possível selecionar qual a área específica, né? Mas como a gente está tratando de 5 municípios, o município de Cosmópolis está numa localização estratégica e ele conta com áreas disponíveis para a implantação de um empreendimento, né, de aterro sanitário. É importante falar também em relação a soluções consorciadas, né? O Consab e os municípios consorciados, ele tem a vantagem de, quando ele está tratando de soluções conjuntas, né, no caso aqui de um aterro sanitário comum, o que acontece? Ele reduz custo e reduz impacto ambiental.
nem todo município conta com áreas ambientais adequadas para a implantação desses empreendimentos, né? Não é nem o caso aqui do município da região, mas tem alguns municípios que têm áreas de proteção ambientais e têm solos inadequados. Então, essas soluções consorciadas, elas são muito bem-vindas. Inclusive, a própria política nacional deixa muito claro isso, que os municípios consorciados, eles terão, inclusive, prioridade na liberação de recursos. Bom, em relação ao cenário 2, as premissas foram parecidas com a da anterior, o crescimento da população de 1,5, serviços de coleta, transporte e transbordo por empresas particulares, e em destinação final, em um aterro sanitário particular, até o 5º ano. Por que a gente propôs isso? Porque a gente precisa de um tempo para escolher uma área adequada, para fazer o licenciamento. O licenciamento de um aterro sanitário hoje, ele requer estudos ambientais adequados, e isso demora, né? Tem que passar pelo licenciamento junto à CETESB, fazer, dependendo das características, ou um RAP, né? A gente até acredita que não haverá necessidade de um EIA-RIMA, mas provavelmente um RAP. Então, seria 5 anos para que a gente tenha um prazo adequado de escolha de área, desapropriação e implantação dos licenciamentos. Nesse período, seria implantado um sistema de transbordo em um dos municípios, justamente para reduzir o custo com o transporte. A partir do 6º ano, quando a gente tem o aterro sanitário, então a gente vai ter a diminuição do custo de transporte. Então ele acaba se dando uma equilibrada aí na parte financeira. A continuidade da ampliação da coleta seletiva em todos os municípios e os serviços de tratamento de resíduos de saúde continuar sendo efetuado por empresa particular e sendo tratado em locais externos e adequados. Bom, o cenário 2, a gente também tem uma projeção, ele vai, nos primeiros anos, ele vai ser mantido a mesma quantidade, né, que seria mais ou menos 1 milhão por mês. Né? A partir do 6º ano, ele tem uma redução, né, quando diminui o custo de transporte. Né? Então, esses resíduos acabam tendo, conforme a gente for ampliando a coleta seletiva, você vai diminuindo a quantidade de resíduos que vai ser encaminhada para o aterro sanitário. E aí você vai ter o quê? Ganho ambiental, porque a gente vai estar diminuindo a quantidade de resíduos para o aterro, e ganho econômico também, diminuindo a quantidade de destinação. Né? Então, teoricamente, vai estar diminuindo os custos disso. Tá? Isso aqui é importante falar também em relação a esses cenários, que são cenários, né? E não está nada... são cenários, e como o plano vai ser revisado, conforme a gente for amadurecendo todas essas questões, eles vão sendo atualizados. O cenário 3 é o cenário mais completo. Né? E ele foi proposto aqui, além do que já tinha sido falado da parte anterior, coleta seletiva, ponto de entrega voluntária, triagem, a coleta convencional, né? Além de tudo isso, o que tem de diferente aqui? A gente está propondo um sistema de tratamento mecânico biológico. O que é esse sistema de tratamento? Na verdade, nesse momento, a gente não está definindo uma tecnologia ainda para os resíduos aqui da região. A gente está propondo uma alternativa. Dentre essa alternativa, existem várias tecnologias, variando uma coisa ou outra. Mas o que seria isso aqui? Seria, a gente passaria, os resíduos da coleta convencional passariam por uma esteira. Né? Nessa esteira, os resíduos passíveis de serem reciclados seriam removidos e a parte orgânica encaminhada para uma compostagem. Né? Então, embora a gente não tinha, quando a gente definiu os cenários, a gente não tinha ainda concluído a gravimetria, o que a gente fez? A gente adotou esse cenário considerando aquilo que eu falei, uma média, né, de resíduos com características similares da região, que a gente sabe que tem mais ou menos metade por cento de resíduo orgânico. Então, uma tecnologia com essas características aqui atenderia. Com a quantidade de resíduos que a gente tem hoje nos municípios consorciados, que é um pouco mais de 100 toneladas, não adianta a gente pensar numa tecnologia também, é muito um incinerador, por exemplo. O incinerador, além de ser um custo elevadíssimo, né, e tem um custo ambiental muito grande também. Precisa ter uma série de medidas protecionistas para não evitar poluição
e outras coisas. Hoje em dia tem várias, com essa questão da política, são várias tecnologias que estão sendo, né, apresentadas, poucas delas ainda têm certas viabilidades, né? Mas a compostagem, ela é uma técnica simples, né? Uma técnica que inclusive está inserida na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela fala que os resíduos orgânicos sejam priorizados. Uma coisa que eu não falei e que é importante falar é sobre a parte da reciclagem, né? A parte da reciclagem, a política fala que tem que fazer a inclusão social dos catadores. O que a gente percebeu aqui na região, são poucos os catadores cadastrados. Tem um ou outro município que tem, né? A gente vê poucos, né? Mas o que acontece? A partir do momento que os novos cenários forem sendo tratados, isso pode mudar em relação à adesão de outras pessoas nesse sistema. Uma das recomendações do plano é, inclusive, cadastrar pessoas. Hoje em dia, em alguns municípios, eles percebem, tem aqueles pessoal com um caminhãozinho, vai, coleta, e ninguém sabe quem é, onde vai, como funciona, né? Você que coleta e vai vender, né? Então, a ideia é cadastrar, conhecer essas pessoas e incluir no processo, tá? Então, aqui, a partir desse tratamento mecânico-biológico, né, a parte orgânica vai para a compostagem e aí somente os rejeitos, assim como preconiza a lei federal, é que vai ser destinada num aterro sanitário no município consorciado. Também no município de Paulínia, numa área a ser licenciada. Esse cenário 3, ele tem como premissa também o crescimento da população de 1,5 ao ano, a implantação de um aterro sanitário a partir do 6º ano, a delegação dos serviços, inclusive a possibilidade de delegar através de concessão, disposição final do rejeito em aterro particular até que o nosso aterro seja aprovado e licenciado, né? E a implantação e operação da TMB a partir do 11º ano. Por que a gente colocou aqui 11º ano? Isso pode mudar também, mas assim, até para reduzir custos, né? Não ficar uma questão muito onerosa para os municípios. Aí, a partir de então, também a coleta seletiva, a gente propõe uma série de melhorias da coleta seletiva, a ampliação dos volumes coletados ao longo do período. A continuidade dos sistemas de tratamento, destinação final dos resíduos de saúde em empresas terceirizadas e adequadas. Aqui a gente tem o custo dos valores para o cenário 3. Conforme a gente não quis, por que está sendo criado esse cenário, né? Foi dividido assim ao longo dos anos a implantação dos empreendimentos, né? Tem a questão dos licenciamentos e tem a questão também financeira, né? Para a gente não propor uma coisa ambientalmente adequada, mas que os municípios não possam cumprir, né? Então, essa proposta aqui está dentro da realidade dos municípios, né? Conforme a partir do 11º ano aqui vai ser implantado a TMB, aí a gente tem uma elevação no custo, né? Mas aí depois esse custo vai diluindo, conforme a gente vai diminuindo os resíduos para o aterro sanitário, né? É importante falar também que nesses cenários a gente nem considerou ainda o custo adicional de uma possível venda do composto e possível venda do reciclável. Por que a gente não propôs? Primeiro porque a ideia é fazer a inclusão dos catadores, né? E também porque a gente também não pode trabalhar com falsas realidades. A gente não sabe ainda como que vai ser para o composto ter uma qualidade adequada mesmo, a gente tem que ter uma coleta seletiva muito eficiente. Então, isso vai ocorrendo ao longo dos anos. Tá? Agora, independente, uma coisa que é importante falar, a gente está propondo a coleta seletiva, né? E o sistema de tratamento mecânico-biológico para fazer a compostagem. Enquanto o composto não estiver aprovado para ser destinado na agricultura, ele vai continuar sendo disposto num aterro sanitário. Contudo, com uma melhor característica, ele vai estar com menos chorume, quase nada de chorume, ele vai estar com menos carga orgânica, né, e de gás também. Então, quer dizer, menos impacto ambiental, né? Então, a gente só tem ganho aqui, mesmo que ainda demore algum tempo para a qualidade do composto puder ser utilizada, a gente tem ganho ambiental e redução de volume para o aterro. Bom, em relação aos cenários apresentados, do ponto de vista de sustentabilidade, maximização de reuso, reutilização, como preconizado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o cenário 3 é o melhor. E foi esse que foi o selecionado.
Bom, aqui a gente, no plano, tem diversas diretrizes. Não daria para colocar tudo aqui, porque são muitas coisas. Mas, como diretriz número 1 e apresentada a todas as tipologias de resíduo, a gente fala de novo da ordem de prioridade, de não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor apenas os rejeitos num aterro sanitário devidamente adequado. A gente também fala de criar mecanismos facilitadores para fiscalização e para o controle social. Bom, quanto aos resíduos sólidos domiciliares, uma das diretrizes consideradas urgentes, né, e que deve ser feita em curto prazo, é realizar um encerramento dos antigos lixões, né? Então, um encerramento adequado. Eles hoje em dia não recebem mais resíduos, mas a gente tem que fazer os processos de investigação e, se for necessário, de remediação. Tá? E como diretriz número 2, intensificar a coleta nas áreas rurais, que a gente viu bastante deficiência em relação a isso também. E aí, diretriz número 3, sistemas que priorizem a redução na fonte. Diretriz número 4, implantar novos sistemas de tratamento e destinação final integrada e unificada para os municípios consorciados. Em relação aos resíduos recicláveis, também é priorização dos resíduos na fonte, inclusão e fortalecimento da organização de catadores em formas de cooperativas ou outras formas de associação, né, para que eles possam entrar no processo e fazer a reutilização e venda desses materiais. É importante falar que todos esses programas é imprescindível um fortalecimento das propostas de educação ambiental. Tá? Não só em escola, com professores, nas casas, né? Em diversos tipos, porque a gente só vai conseguir atingir os objetivos, as nossas metas, se a gente tiver a conscientização das pessoas. Em relação aos serviços de limpeza urbana, a gente propõe aqui um sistema de fortalecimento e gestão, né? Padronizar alguns sistemas, utilizar alguns programas, a parte de resíduos verdes, né? Utilizar na possível compostagem que vai ser feita, tem diretrizes para cada um deles. Em relação aos resíduos da construção civil, uma diretriz é o combate aos pontos de descarte irregular e verificar a necessidade de intensificar e melhorar o processo de recuperação através do equipamento móvel hoje do Consab. Como diretriz 3, também fazer incremento das atividades de reutilização e reciclagem nos empreendimentos da região. Como resíduos de serviços de saúde, como diretriz é fortalecer a gestão dos resíduos sólidos de saúde nos municípios, né? Para quê? Para que cada vez sejam gerados menos resíduos patogênicos, né? Eles não sejam misturados com outras tipologias, tenham todos os sistemas de manuseio, armazenamento e disposição, tratamento e disposição final adequada. Em relação ao sistema de resíduos de saúde também, uma das diretrizes que é mais importante é instituir o instrumento de cobrança desses resíduos por parte dos geradores. Em relação aos processos de logística reversa dos resíduos englobados nesse processo, a gente também propõe uma série de procedimentos em relação a programas e ações para elevar a quantidade desses resíduos, né, para empresas conveniadas. Em relação aos resíduos industriais, definir ações para eliminar esses resíduos, né, os resíduos que são dispostos de maneira inadequada, e também instituir sistema de informatização, para que os municípios tenham essas informações dos seus... as empresas estão locadas nos municípios, né? Então, os municípios têm o direito de saber o que eles estão fazendo com esses resíduos, como estão sendo destinados, mas isso ainda tem que ser implantado. A gente, hoje em dia, não tem nenhuma informação sobre esses quantitativos. Bom, em relação aos programas, são diversos programas que estão apresentados no trabalho, né? Então, a gente vai citar alguns aqui, que é a melhoria de gestão de todos os resíduos englobados no plano, implantação de coleta seletiva com inclusão social, programa de ações em situações de emergência, programa de informação ao público sobre limpeza urbana, implantação de demais planos, educação ambiental para reciclagem, estabelecimento de programas setoriais para resíduos passíveis de logística reversa, a implantação do tratamento mecânico biológico, né, para os resíduos domiciliares, programa de melhoria e gestão de resíduos de saúde.
e programa de minimização dos resíduos em locais viciados. Bom, com a apresentação das audiências públicas, né, quais são os próximos passos do plano? O próximo passo é a elaboração do relatório final, englobando as contribuições que a gente tiver nessas audiências públicas e demais contribuições que forem enviadas, né? Já foi comentado, o plano ele foi publicado nos sites oficiais das prefeituras consorciadas há mais de 45 dias. Ele foi publicado também no site do Consab. As audiências públicas foram publicadas em diversos jornais da região, foram afixadas faixas, né? Tudo com o intuito disso, de receber as contribuições dos munícipes, né, do poder público em relação aos planos. A partir com a conclusão dessas contribuições, vai ser elaborado um projeto de lei, e esse projeto deverá ser aprovado em cada uma das câmaras nos municípios consorciados. Aí, a partir de então, começa a implantação dos programas previstos. Como condição da lei, a gente destaca aqui a revisão periódica do plano e que a população deve estar sendo sempre informada e envolvida. Por fim, a gente vai terminar citando essa frase sobre a sustentabilidade, que é satisfazer as necessidades humanas presentes, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras também satisfazerem as suas necessidades. A sustentabilidade versus a geração de resíduos é um desafio, né? E que necessita, né, prescinde de mudanças de valores e atitudes por parte de todos nós. Era isso que eu ia falar. A gente agradeço a atenção de vocês e a gente está aberto aqui a responder perguntas e as contribuições de vocês. Obrigada. Vou passar aqui para o Dimas. Obrigado, Silene. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Júlio César Rodrigues, presidente da ONG REPRA, representantes ambientais aqui de Cosmópolis, Edenilson Barbosa Moraes, engenheiro ambiental da empresa MP Ambiental, Claudionor Rodrigues Gonçalves, assessor parlamentar do vereador professor Lebrinha, da Câmara Municipal de Cosmópolis, Joaquim José da Costa Lino, engenheiro sanitarista, CREA de Cosmópolis, Daniela Ramos Bissoni, gestora ambiental da RB Consultoria Ambiental. Os nossos agradecimentos a todas as pessoas que vieram nesta audiência pública. Agora eu vou abrir a palavra às pessoas que estão presentes, que gostariam de se manifestar, dando sugestões. A palavra está aberta agora. Não, depois. Alguém do plenário gostaria de se manifestar? Passo a palavra, então, para o promotor, Dr. Rodrigues Sanches Garcia, promotor de justiça do GAEMA PCJ Campinas. Obrigado, Dimas. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de elogiar o trabalho que foi feito pelo Consab e pela empresa RESE. A gente sabe da dificuldade que é elaborar um plano municipal de resíduos, e ainda mais numa questão consorciada, onde há a interface de diversos municípios, de diversas câmaras municipais, diversas prefeituras, diversas realidades diferentes. Então, acho que o plano foi bem elaborado como um diagnóstico, está com as metas, os cenários previstos, isso é elogiável. Eu gostaria de fazer algumas considerações, pelo que a gente tem atuado na área regional. Eu participo de um grupo que se chama GAEMA, que é o Grupo Regional de Meio Ambiente. Nós atuamos na área da Bacia PCJ e cuidamos de 24 municípios da área das questões que têm um impacto regional ambiental. Portanto, nós não tratamos de impactos locais ambientais, mas somente impactos regionais. E dentro do trabalho que a gente tem realizado na cobrança de que os municípios façam esses planos municipais, eu queria tecer algumas considerações. Uma preocupação que eu tenho é em relação, e acho que foi esclarecido mais agora no final,
na relação das áreas contaminadas, né? Eu acho que os municípios não deveriam, ou deveriam tomar um cuidado em só avançar para um novo aterro a hora que você tiver um equacionamento efetivo do passivo ambiental. Nenhum dos municípios tem esse levantamento, acho que Cosmópolis fez um inventário, mas isso não está muito bem esclarecido, como é que foi feito e qual é esse passivo, quais os passos seguintes. Eu digo isso porque o passivo ambiental pode ter um custo excessivamente alto para os municípios e precisa ser verificado, primeiro, se eles vão ter caixa para cuidar desse passivo antes de criar um aterro novo. Então, essa solução, eu entendo que nos cenários estão parcelados após 6 anos, mas vai ter que se ter primeiro a clareza de qual o passivo ambiental de todos os municípios. Uma coisa que eu acho que precisa ser esclarecida é, feito esse levantamento desse passivo, quem vai pagar essa conta? Isso vai ser de forma consorciada, ou cada município vai arcar com essa conta? Eu acho que isso precisa ser esclarecido no plano, porque, na realidade, um dos objetos do plano é justamente a remediação das áreas que foram contaminadas. Então, acho que isso precisa ficar bem claro para ver como é que vai ficar o pagamento dessa conta. Outra questão é a valoração desses passivos, né, que eu falei há pouco, que me parece que não está equacionado, vai ter que ser realizado. Na questão da gravimetria, né, não está no plano, mas foi citado aqui que ela já está sendo realizada, já foi realizada, está sendo, acho que só tabelada, né? A gente tem acompanhado, a agência PCJ, ela contratou diversos planos de resíduos na área da nossa bacia hidrográfica. E, a pedido nosso, do Ministério Público, foi realizado, não estava previsto inicialmente a gravimetria, como aqui também não estava, né? A gente teve essa conversa com o Dimas lá atrás, e a agência PCJ aditou os contratos e está fazendo a gravimetria nesses municípios contratados. E lá está dando, nos municípios que já foi feita a gravimetria, está dando uma diferença considerável em relação à média nacional. Então, eu vou usar um exemplo de um município que eu peguei, que tem uma tonelagem mês parecida com Cosmópolis. Jaguariúna, né, tem uma tonelagem de 1.220 quilos, toneladas mês. Na gravimetria feita, foi dada uma percentagem de 32,42% de material orgânico. Tá? Ou seja, nós estamos trabalhando a média nacional em torno de 50 a 60, aqui foi falado em torno de 50. Né? Eu sei que são cidades de realidades socioeconômicas diferentes, né? A gente tem que enxergar isso, mas é importante a gente analisar o dado. E aí foi estabelecido que 41,08% do material reciclado seria seco dentro dessa gravimetria. A gravimetria, né, ela é feita a separação dos materiais numa coleta aleatória, dentro de uma sistemática, do lixo que está sendo recolhido na rua, ou seja, ela não leva em consideração o lixo reciclado. No caso de Jaguariúna, existe a coleta de lixo reciclado, né? O que implica dizer que há uma percentagem muito alta de lixo reciclado ainda dentro do lixo que está sendo destinado pela coleta de resíduos urbanos. E aqui, especificamente Cosmópolis, que eu me detalhei um pouco mais, porque participaria dessa audiência aqui, é mais preocupante, porque a gente não se tem ainda uma coleta seletiva de forma sistemática, né? Você tem espalhada por catadores, mas que também não estão sistematizado esse trabalho. E isso me preocupa pelo seguinte: a gente tem que entender o porquê da importância dessas porcentagens. À medida em que eu faço uma coleta seletiva mais adequada, né, foi explicado aqui, eu tenho uma destinação menor de resíduos para o aterro, portanto eu pago uma tonelagem menor. E lá no aterro, né, o Estre, ele faz essa separação e ele vai vender esse material, porque ele só coloca dentro da área compactada o material que efetivamente não é inaproveitável, ou chamado rejeito. Então nós estamos entregando, pagando para eles receberem, e depois eles ainda vão... É um negócio deles, eu não estou criticando o negócio deles, eu estou só colocando um dado, que nós precisamos ter muito claramente esse valor, porque esse é um dos principais pontos de diminuição do custo, né, que vai ser encaminhado, do custo que nós vamos diminuir a partir da aplicação
do plano municipal. Eu fiz um cálculo aqui aproximado pelo que vocês apresentaram, R$ 183 a tonelada, ou seja, nós temos uma conta aí de R$ 228.471 por mês, num total de R$ 2.741.662 por ano, né? Se eu estou falando que eu tenho metade de material reciclado, eu estou desperdiçando, em termos de dinheiro público, um valor aproximado de R$ 1.370.000. Né? Ou seja, eu estou remetendo para um aterro, estou pagando a remessa de um valor que, a hora que eu conseguir aplicar adequadamente a política, eu estaria revertendo, se não em favor de cooperativas de catadores, ou, portanto, num benefício social, eu estaria revertendo ao município. Então, isso é uma coisa que precisaria ser bem trabalhada. Eu fiquei bem preocupado com a questão de um ponto, embora seja colocado como meta, né, nos cenários possíveis, a implantação imediata da reciclagem. Eu acho que o plano precisa detalhar como é que isso vai ser feito, né? Assim, como isso vai ser feito, qual é o meu horizonte nos próximos 6 meses, em termos de aquisição de material, em termos de estrutura, de divulgação, qual é o plano que eu tenho para daqui a 12 meses. Ou seja, eu quero chegar daqui a 12 meses, eu digo eu, população, digo eu, Ministério Público, eu quero chegar e eu quero pegar esse valor e falar assim, qual a porcentagem que vocês retiraram de matéria reciclada nesse primeiro ano? Pode ser que não seja uma porcentagem muito grande, mas ela pode ser que seja, né? E aí eu vou ter que fazer um balanço em relação à porcentagem diminuída e custo aplicado à destinação ao aterro. Então, esse é um dado que eu acho que precisaria ser melhorado em termos de cenário, em termos de metas, de percentagens que eu quero atingir na meta, né? Quando eu falo metas de curto prazo, eu falo metas de curto, médio e longo prazo. Tudo bem, eu trato com universalidades de 1 a 4 anos, de 4 a 8, de 8 a 20. Ótimo. Agora, o quanto que eu vou atingir ano a ano dentro do curto, do médio e do longo prazo? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque eu entendo que a lei, a política nacional, ela estabelece a revisão do plano de 4 em 4 anos, mas a gente tem solicitado que os municípios façam essa revisão com menor tempo. Por quê? Porque a inserção dessas metas dentro de um plano plurianual é muito longo, considerando o que eu estou falando em valores aqui. Quer dizer, se eu estou falando que eu teria uma economia, aí, se eu chegasse a atingir 50%, porque a gente sabe que isso é quase impossível, mas quem implantou bem consegue atingir 30%, 30 e poucos por cento, né, Dimas? Me corrija se eu estiver falando algum número errado. Mas mesmo assim, nós teríamos aí, portanto, se chegássemos a médio prazo a ter um 30% de reciclado recolhido, nós teríamos uma diminuição aí de 30% em cima de 2.741.000, né? O que é um valor extremamente significativo para um município como Cosmópolis. Bom, então eu acho que nós temos que, dentro desses cenários, talvez o plano poderia detalhar, antes de ser encaminhado para aprovação, qual é a meta que eu quero em termos de percentagem para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E eu volto a falar lá do plano plurianual. Por quê? O plano plurianual ele vai estabelecer o que eu vou gastar nos próximos 4 anos. Só que a lei orçamentária anual é o que vai falar o que eu vou gastar no ano seguinte. E o atingimento dessa meta, muitas vezes, vai implicar em aquisição de equipamentos diferentes, em fortalecimento de destinação de verbas para cooperativas, para a formação de cooperativas, para a compra de carros, carriolas que vão ser utilizados para pegar esse material reciclado. Isso é um gasto que tem que estar previsto no plano, na lei orçamentária anual, né? E não esperar 4 anos para eu daí inserir depois no plano plurianual. 4 anos é um tempo muito longo, né, para nós que estamos correndo atrás de um prejuízo de décadas de descuido em relação aos resíduos sólidos, tá? Então eu acho que isso precisaria, eu sugeriria que isso fosse melhorado, né, dentro do plano, para essas metas, então, vamos chamar de talvez metas intermediárias, né? Se acharem que 1 ano é muito, talvez 2 anos, mas eu tenho que ter tempo para olhar o que eu fiz para trás e o que eu vou projetar para frente. E isso implica, certamente, em alteração de orçamento. E a alteração de orçamento tem que estar prevista na lei orçamentária anual, não somente no plano plurianual. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante, tá? Me preocupa um pouco essa questão da falta de organização dos catadores em todos os municípios e aqui também.
A gente sabe que há uma dificuldade muito grande de você cadastrar e fazer com que essa população, que normalmente está acostumada a trabalhar de forma livre, né, seja, entre aspas, organizada dentro de um espaço, dentro de uma organização até empresarial, para que o serviço que ela vai prestar seja efetivo. Mas isso é um caminho que tem que ser seguido, porque muitos municípios estão falando o seguinte: eu ignoro o que eu tenho, parece que não existe catador no município, então ele ignora o catador e ele parte para o uso da coleta, quando na realidade essa é uma bandeira dos catadores nacionais, e eu concordo com eles, que há anos eles diminuem, tudo bem, eles vendem isso, mas eles vendem numa proporção infinitamente inferior ao que os municípios pagam para as empresas que fazem o serviço de coleta urbana, né? Então, essa mão de obra, ela tem que ser equacionada dentro do plano de uma forma. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho essa identificação, certamente a Secretaria de Renda e Cidadania tem, ou pelo menos deveria ter. Se não tem, precisa ir atrás. E aí eu tenho que trabalhar, estabelecer como que eu vou pensar em fazer essa população. Isso não é uma visão aqui socialista, nada. Isso é uma determinação que está na lei. Existem pelo menos 10 artigos na Lei de Política Nacional de Recursos de Resíduos Sólidos que fala da inserção e da necessidade da inserção. Inclusive porque isso gera prioridade de recebimento de verbas federais. Tá? Então, isso eu acho que precisa ser trabalhado. Eu fiquei um pouco também, eu acho que precisa ser repensado. Nós estamos falando do sistema de compostagem. Eu acho que o caminho, o cenário 3 é o melhor, realmente, em termos de você trabalhar com esse material compostado ao final, antes de destinação para o aterro. Mas já existe no município uma produção de material que poderia ser feito compostagem e que hoje é destinado para a usina. Ou seja, a coleta, né, a destinação aí de podas de árvores e varrição, ela é destinada para trituração na usina, isso ficou configurado aqui no plano, e quem aproveita esse material é a usina. Eu acho que a implementação desse tipo de compostagem, ela não deve custar muito alta para o município, e vocês devem fazer um levantamento de quanto que vocês estão utilizando, estão gastando de material orgânico para recuperação de praças e jardins. Quer dizer, certamente o município deve ter algum custo mensal, ou semestral, ou anual, ou bimestral, para a compra de adubos, de produtos que vão ser utilizados para a recuperação de podas e jardins. E vocês estão desperdiçando esse material que está sendo coletado. E que não envolve contaminação com o material resíduo que está sendo coletado, porque ele é coletado brutamente através das podas de árvores que estão sendo feitas. A parceria pode até continuar, esse é um critério que vocês vão ter que estabelecer, mas ela vai ter que ser avaliada, eu acho que dentro talvez de uma redivisão. Até porque fazer a compostagem desse material coletado brutamente é relativamente simples, né? Em termos mecânicos. Bom, outra questão que eu acho que precisaria ser equacionada aqui é a questão da poda, da varrição, né? Ficou identificado no plano que não há pesagem sobre a varrição que é feita na rua. Isso eu acho que precisa ser verificado com o município, porque se eu não tenho pesagem, eu não sei quanto que eu destino desse resíduo que é coletado na rua, né? E aí, se eu não tenho a tonelagem disso mensal, diária, anual, eu não consigo fazer um planejamento de destinação, de uso de recurso e tudo mais. E existe um problema paralelo a isso, que eu acho que a gente tem que tratar e tem que pensar aqui, é que a Política Nacional de Saneamento, uma das exigências que ela faz é que nós cuidemos da chamada poluição difusa, né? Poluição difusa vai ser toda aquela poluição que não é plenamente identificada, que ela está solta aí. Choveu, a água varre toda aquela poluição que está na rua, restos de pneu, poeira, galho de árvore, folha, tudo, e leva isso para onde? Para a galeria pluvial, que leva isso para dentro de um rio. Um rio que vai levar água para um município que vai captar mais abaixo. Isso é chamado poluição difusa. Os estudos que a gente tem na bacia PCJ, eles demonstram que, mesmo se todos os municípios estiverem tratando 100% do seu esgoto coletado, nós não vamos atingir uma classe adequada do rio para a captação de água. Por quê? Porque vai continuar a haver uma carga poluente difusa muito grande. Então, eu acho que precisaria
quantificar, eu estou focando mais em Cosmópolis, porque eu não consegui ler dos demais municípios, mas como eu vinha participar da audiência pública aqui, eu estou dizendo uma leitura mais daqui, mas que precisa repensada nos demais municípios. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar com isso. Outra questão, eu tenho um número de mão de obra muito grande trabalhando nessa varrição. Até onde a gente conhece, a efetividade da varrição manual, ela é infinitamente ou inversamente proporcional à eficiência do maquinário. Hoje você tem maquinários que varrem uma quantidade de ruas muito maiores do que essas pessoas. E a diminuição, antes que alguém aqui pense que eu estou querendo fazer desemprego na cidade, o município ele tem um limite para pagamento de mão de obra. Está na lei de responsabilidade fiscal. Se eu tenho a condição de mecanizar esse tipo de controle de resíduos no município, eu posso, na verdade, efetivamente ter essa mão de obra melhor alocada em outro local. Então, acho que isso precisaria ser pensado. Eu não localizei, pode ter, eu não localizei, me corrija se eu também estiver errado, mas me parece que isso não está equacionado. A outra questão é o seguinte, o CONSAB ele é o consórcio municipal, mas você tem, cada município, me parece que tem a obrigação de ter funcionários que façam o acompanhamento, o gestor dentro do município de como está o resíduo. Nada aqui contra funcionários comissionados, tá? Eu acho que eles são importantes dentro da administração na medida em que eles trazem experiências externas e tudo. Só que o funcionário comissionado vai embora depois de 4 anos, ou depois de 8 anos, dependendo da gestão. E a gestão do resíduos é uma coisa extremamente complexa, difícil de aprender, difícil de manter dados. Então, eu sugeriria aqui, se já não está no plano, tá, que o gestor, e aí talvez nas leis municipais, vereador, que o gestor fosse alguém de cargo efetivo de carreira do município. Porque não dá para admitir que alguém que fique 4 anos controlando o resíduo, num determinado momento, porque brigou, porque saiu, porque o prefeito perdeu a eleição, saia e leve todo esse conhecimento de gestão do município, que é muito caro para ser obtido. Então, nós precisaríamos aqui, e o plano poderia contemplar isso, né, para que o próprio prefeito não ficasse na condição de querer colocar o comissionado que ele quiser, nem sempre capacitado. Bom, outra coisa que me deixou bem preocupado, desculpe se eu estou estendendo muito. Fique à vontade, doutor. A gente costuma falar bastante. Mas é a questão dos resíduos de saúde. O que acontece? Foi falado aqui, foi bem explicado pela Reze, que o resíduo de saúde ele é coletado pelo município, né? Nem todo ele é resíduo de saúde que o próprio município gera, portanto, nas suas UBSs, no seu hospital e tudo mais. Parte desse resíduo, ele é de clínicas particulares, sejam as veterinárias, sejam clínicas aí de atendimento humano. Bom, pela lei estadual, né, pela lei federal de resíduos, essa obrigação do gerenciamento do resíduo de saúde é do gerador. Ou seja, cada um paga a sua conta. Então, eu acho que o plano ele precisa detalhar, eu não achei também aqui, quanto cada um desses particulares gera de resíduo. Porque eu tenho que saber, a clínica X, né, quanto que ela gera de resíduo? A clínica veterinária A, a clínica de estética B, né? Quanto que cada um desses gera de resíduo? E ele tem que pagar esse resíduo que ele está gerando, porque ele cobra do seu cliente. E isso daí, eu quero alertar pelo seguinte, a partir do momento em que você está pagando, e aí, né, o prefeito os prefeitos dos 4 municípios não estão aqui, mas isso pode ser um alerta feito posteriormente a eles, que se você está pagando algo que é obrigação de terceiro, né, ou seja, você está, por uma outra forma, abrindo mão de receita fiscal. Ao abrir mão de receita fiscal, você está incidindo na lei de improbidade administrativa, na lei de responsabilidade fiscal. Então, você está pagando por um terceiro que tem a obrigação legal de pagar. Então, você como gestor tem que ter esse valor, esse número, e eu falo para Itatiba, fez isso muito bem feito, eles fizeram um levantamento de cada clínica, o que tinha cada clínica tinha, e passaram
Aí você estabelecer, vai ser boletos. Você pode até criar um mecanismo que você vai pagar e depois você vai fazer o ressarcimento. Ah, mas se ele não pagar, espera ele pedir a renovação da licença de funcionamento dele e você pega ele lá. Ou entra na execução da dívida fiscal. Você tem que criar mecanismo. Mas você tem que fazer, ou esse boleto vai ser emitido mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, mas isso tem que ser equacionado. Porque eu fiz uma... 50%. Então, nós estamos falando hoje aqui de 35 a 40 mil, pelo que o Dimens falou, é o custo mensal de resíduos de saúde hoje no município. Ou seja, 20 mil reais a prefeitura está despendendo, pagando serviço que não é ela que tem que pagar. Tá? Então, nós precisamos aí fazer... Eu acho que o plano, ele precisaria detalhar isso, ou como uma indicação... de atividade, de meta, já para os 2 primeiros meses. Né? Eu acho que isso, se não quiser, talvez, como o Consab quer aprovar isso num prazo relativamente curto, né? O que pode ser inserido, então, talvez é que essa obrigação seja aí, já saia, já comece a ser levantada, mas ela já seja implementada num prazo. E aí os geradores que vão ter que ser já avisados que eles vão receber essa conta. E repassam para os seus clientes, né? Porque ninguém aqui absorve esse custo. A gente sabe que isso é, de alguma forma, repassado. Tá? Eu falei aí a questão da revisão do plano, que eu acho que tem que ser a menos tempo. Outra questão que me deixa preocupado é a questão da logística reversa. Por quê? Pela legislação, quem tem que fazer a retirada do material que colocou são as empresas que colocaram, né? Pneus, lâmpadas que foram citados aqui, embalagens, né? Isso tem sido os acordos setoriais que têm sido feitos de forma muito leonina, ou seja, você joga a responsabilidade, parte da responsabilidade para o município, quando na realidade o gerador deveria cobrir toda a cadeia de colocação e retirada. Isso é muito claro na questão dos pneus, né? Quem faz a retirada hoje dos pneus é a Reciclanip, né? Que é tida aí como um modelo, que para nós não é modelo. Por quê? Porque a Reciclanip, no acordo setorial, ela faz, eu retiro o seu pneu desde que você recolha todo o pneu na cidade e coloque num ponto específico onde eu vá lá e retire. Ou seja, quem está fazendo a retirada do pneu? É o município. Então, se há no acordo ele está fazendo isso, tudo bem. Mas esse serviço tem um custo. E ele vai ter que colocar, então, cobrar da Reciclanip esse custo de retirada desses pneus de todos os setores que estão aí, borracharias, lojas de balanceamento, lojas de pneus, que estão colocando isso daí. Mesma coisa vale para lâmpadas, por exemplo, né? O poder público, de uma forma geral, é um grande gerador de lixo de lâmpada fluorescente, né? E como isso está sendo equacionado. E eu estou colocando isso aqui porque na operação consorcial, os municípios têm muita dificuldade, né, Dimas? A gente conversou sobre isso já, mas os municípios têm uma dificuldade muito grande de bater de frente com essas... são grandes conglomerados industriais, eles vêm com um discurso que eles têm uma certa razão, mas não é bem assim, porque eles falam o seguinte, no caso da Reciclanip, o que ela fala? Olha, tem que ser assim porque eu recolho todo o pneu que tem, não importa se ele é um pneu dos meus associados ou não, ou seja, todo pneu que entra clandestinamente, ou pneu que é importado chinês, que não está nas entidades que a Reciclanip representa, ela continua retirando. Então ela usa esse discurso para falar, ó, eu faço uma parte, você faz outra, mas isso tem que ser equacionado. Eu acho que o consórcio, a gente tem trabalhado isso no Consimares, que é o consórcio que pega ali a região de Sumaré, Hortolândia também, Nova Odessa, para que o consórcio faça uma posição mais firme em relação a isso. Às vezes até com tomada de medidas judiciais. Tá? Eu acho que isso precisa ser pensado, e se não no plano, mas aí como um adendo. Por isso que eu falo que, assim, para mim, existem uma série de questões que surgem na discussão do plano e que surgem e que vão certamente surgir na implementação do plano e que exigem um processo de repensar o próprio plano, que é um horizonte muito menor do que 4 anos. Eu acho 4 anos... Quando você estabelece 4 anos como um ponto fixo, você engessou a revisão. Acho que talvez poderia ser pensado uma revisão intermediária, né, pontual, né,
lá em Campinas, quando a gente tratou disso na Prefeitura de Campinas, nós sugerimos que a comissão que foi implantada no caso de Campinas, que não é um gestor, mas é uma comissão multidisciplinar dentro das secretarias da Prefeitura, que eles fizessem um relatório anual, né, mais ou menos 2 meses antes do Executivo encaminhar a lei orçamentária anual do ano seguinte. Ou seja, eles fariam um relatório das atividades do que aconteceu no ano anterior e estabeleceriam quais seriam as providências de correção de rumo, vamos chamar assim, para o ano seguinte, né, dentro das metas estabelecidas para aquele ano, e nessa correção já sugerindo, portanto, eventuais alterações de custos, e aí, por isso que nós colocamos aí que isso deveria ser com um prazo aproximadamente de uns 2 meses antes do encaminhamento ou da votação da lei orçamentária do município para o ano seguinte, porque certamente essas revisões, elas sempre vão ter impactos aí financeiros, e isso tem que ser equacionado logo para o ano seguinte, tá? Então, eu acho que a gente, se essas sugestões forem pensadas como a serem inseridas dentro das metas, eu acho que precisa ficar muito claro os prazos em que isso ocorre, né? Eu sei, aqui eu vi pelo diagrama que o cronograma, vocês colocaram primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, depois segue em seguida, mas eu vejo na condição seguinte: se daqui a 1 ano, 2 anos, eu for verificar, quando eu tenho que essa meta, ela vai ser cumprida nos primeiros 4 anos, me preocupa um pouco eu não ter o que eu vou fazer ano a ano, né? Isso eu quero que fique bem claro. A gente, pelo Ministério Público, o que a gente faz é justamente, a gente vai participar agora da fiscalização, da implementação desses planos. E não adianta eu chegar para o município daqui a 1 ano e falar assim: olha, você tinha uma meta que você ia cumprir em 4 anos. O que você fez nesse primeiro ano? Eu não fiz nada, mas eu tenho mais 3 anos para frente. Isso não é implementação de meta, né? Então eu precisaria ter um pouco mais de clareza, ainda que essa definição seja feita após a elaboração do plano. Se vocês entenderem que talvez refazer tudo isso vá tumultuar de alguma forma, ou vai retardar demasiadamente a elaboração do plano, que isso fique então como uma próxima lição para os próximos 6 meses. Ou seja, eu tenho que detalhar, porque do outro lado eu não consigo fazer o planejamento e a fiscalização se eu não avançar para essas metas que seriam ano a ano, tá? Bom, eu acho que eram essas as contribuições. Tá, obrigado. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença do Dr. Rodrigo, da Promotoria Pública de Campinas, que se deslocou até essa audiência pública. Nós fizemos na segunda-feira, Dr. Rodrigues, uma audiência pública na cidade de Engenheiro Coelho, ontem na cidade de Olambra, com a presença lá de uma grande participação da população, de 11 vereadores, 9 vereadores presentes, com uma participação, com bastante sugestões. Isso vem enriquecer o trabalho que começou em agosto do ano passado, 1 ano de trabalho dos gestores indicados pelos prefeitos, que estão aí cumprindo seus mandatos. Nós tivemos uma grande dificuldade, porque a maioria dos prefeitos que assumiram são prefeitos que foram eleitos pela primeira vez, e, como o senhor disse, trocou toda a parte dos comissionados, funcionários que saíram, e muitos dados, muitas informações se perderam. E nós tivemos essa dificuldade, mas conseguimos chegar nesse objetivo, que é as audiências públicas, e nós vamos precisar muito da Câmara de Vereadores. Está aqui o representante João Capotes, viu, João? A gente está à disposição da Câmara de Vereadores. O projeto vai entrar aqui, acho que no mês de novembro, até dia 10 de novembro ele vai estar aqui, e nas demais câmaras também, para que a gente possa aprovar até 15 de dezembro e realmente virar lei. Todas essas sugestões foram gravadas e também pela nossa secretária, serão acolhidas, analisadas. Isso vem enriquecer, que a gente possa realmente fazer um plano realmente que venha atender à legislação pertinente. Antes de encerrar
eu quero também passar a palavra para o secretário do Meio Ambiente. E queria convidá-lo, que nós estamos, a pedido dos prefeitos, nós vamos fazer no primeira semana de novembro, na cidade de Artur Nogueira, na Câmara Municipal, um seminário sobre a eficiência da arrecadação municipal. Por quê? A maioria dos vereadores, dos municípios, os prefeitos querem introduzir a legislação nova para a cobrança da taxa do lixo, que é deficitária em todos os municípios. Tem município de Conchal e município de Engenheiro Coelho, não se cobra taxa de lixo. Os prefeitos, todo mês, todo ano, com a soma de alto valor, que sai de outras áreas para poder atender o pagamento mensal que é feito na questão da coleta do lixo. E os prefeitos querem mandar para a Câmara, os vereadores não querem aprovar, e o prefeito fica numa situação delicada. É a questão também da taxa de resíduos da saúde. O município de Cosmópolis, 35, 38 mil por mês, 50% disso é dos particulares, das clínicas veterinárias, dos consultórios, enfim. Vai ser também introduzido. Nós fizemos uma reunião com os prefeitos, nós apresentamos todos os valores que são arrecadados, os valores que vão precisar ser implementados, e vai ter um valor considerado nisso, porque não é possível que isso possa ocorrer e os vereadores não acatar uma determinação de uma nova legislação que precisa entrar em vigor e que seja cobrado. Alguém tem que pagar essa conta. E nós vamos fazer esse seminário, doutor Rodrigo. Nós vamos trazer um consultor energético, que é o caso da iluminação pública, que o senhor sabe que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, os municípios também terão que arcar na questão da manutenção e conservação. Ficou a responsabilidade do CONSAB, nós estamos nesse processo bem adiantado. Temos a questão do lixo, temos a questão do lixo da coleta do lixo de saúde, e vamos também trazer pessoas especializadas para mostrar a realidade da situação real e o que precisa ser feito. E vamos trazer uma advogada tributarista, que é a doutora Suzy Gomes Offron, da cidade de Campinas, que vai fazer também uma apresentação, e queremos convidá-lo para o senhor fazer um encerramento para falar da importância que é introduzir a cobrança realmente para os vereadores ter uma consciência do que é realmente ajudar nas aprovações nas câmaras municipais. Então, é um seminário sobre eficiência da arrecadação municipal. Nós gostaríamos que o senhor encerrasse esse seminário na cidade de Artur Nogueira. E o dia a gente vai estabelecer, a gente vai avisar o senhor antecipadamente. Seria uma honra, em nome do doutor Antônio, presidente do CONSAB, recebê-lo neste dia. Já estamos caminhando finalmente, mas eu gostaria agora de encerrar para o José Moacir, que é o secretário do Meio Ambiente, representando o prefeito doutor Antônio, para as considerações finais. Boa tarde a todos. Está funcionando? Fala bem próximo. Bom, eu gostaria de... Está funcionando? Eu gostaria de, em nome do nosso... Alô. Eu gostaria de, então, em nome do nosso prefeito, doutor Antônio, e da secretaria que eu represento, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente, em primeiro lugar, agradecer a presença dos vereadores, do Nilton, do João Batista e do João Capotes, que, sem dúvida, nós vamos precisar da colaboração para dar o segundo passo nesse sentido. Eu aprecio as considerações do Dr. Rodrigo e gostaria de fazer algumas colocações nesse sentido. Com relação ao nosso passivo ambiental, realmente precisa ser contemplado, porque a gente está sendo, enquanto prefeitura, pressionada a cumprir e fazer o encerramento do lixão. Isso tem um custo realmente alto, mas, embora com toda a dificuldade, o nosso prefeito me autorizou a fazer um orçamento, já ainda esse ano, porque precisamos fazer uma nova proposta
para a CETESB para começar a encaminhar os relatórios de análise de churume, e a gente já até tem uma reunião com uma empresa interessada em participar disso amanhã, para a gente poder, quem sabe, ainda este ano dar início, para dar andamento nisso, para poder fazer uma proposta de encerramento e também para irmos atrás de recursos, que não são poucos, para poder encaminhar isso. Realmente, essa colocação da coleta de resíduos da saúde precisa ser cobrada realmente, porque ela poderia muito ajudar a gente a implantar a nossa coleta seletiva, porque tudo tem custo. A prefeitura tem dificuldade para implantar isso tudo. Com relação à compostagem, o Dr. Rodrigo citou que é simples. Realmente não é uma coisa muito simples, mas também é um assunto que talvez tenha que ser bem pensado, porque no caso aqui de Cosmópolis, nós começamos essa experiência com a usina, numa parceria que foi realizada entre a prefeitura e a usina, quando nós compramos o triturador e eles trituram parte do nosso material que é recolhido através do programa de catagalhos aqui da prefeitura. Mas a quantidade é bastante. É coisa de 4, 5 caminhões por dia de material que tem que ser triturado e compostado. Para isso precisa de máquinas, para isso precisa de gente. E se a gente falar de contratar gente, a gente já recebe ou não, porque a folha de pagamento da prefeitura está sempre no limite. É uma coisa que eu enxergo que a participação de empresas privadas é fundamental nisso, ou talvez o Consab. Mas, no caso, nós temos aqui a usina interessada, que está nos ajudando nisso, e tem outras empresas que nos procuraram para receber esse material. Tem esse problema, como o Dr. Rodrigo citou, que a gente está recolhendo e entregando de mão beijada, digamos assim, para eles triturarem e depois venderem esse material. Mas é melhor do que nós não temos outra solução ainda. É interessante que isso seja colocado também realmente no plano. Também eu gostaria de fazer uma rápida colocação com relação à logística reversa. Eu estou na secretaria há 3 ou 4 anos ouvindo essa conversa de logística reversa e que nunca acontece, porque as empresas não se responsabilizam. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Nós começamos lá o recolhimento de lâmpadas e a gente tem que dizer para as empresas que comercializam para não levar. Elas estão estocadas aí nas lojas, porque a gente não tem o que fazer, a prefeitura não tem dinheiro para é caro. Com a Consab conseguimos reduzir de R$1 e tanto, R$1, e não me lembro os valores, o Tite sabe me precisar melhor, de R$1,50 para R$50, né? Mas mesmo assim, tem a burocracia de licitar isso, tem todo um trabalho que deveria ser resolvido por quem vende. Eu não acho ruim que os produtores, os comerciais, de pneus, recolhem num ponto só. Isso não é o mais difícil para nós, mas é bem colocada a sua sugestão. Eles deveriam retirar nas lojas que vendem. Mas ainda que fosse retirar as lâmpadas na nossa secretaria, muitos estariam colaborando com a gente. Não é pouca a lâmpada que tem no município de Cosmópolis. Só de residência, quanto deu esse ano, Tite? Deu 5 mil lâmpadas. A gente, se for nas meia dúzia de lojas que comercializam aí, elas estão estocadíssimas, né? Então, eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição ao trabalho de vocês, ao Dimas, ao Consab, que está ajudando muito o nosso município, e a presença de vocês aí. Acho que o que eu tinha para falar era isso. Só isso, obrigado. Bianca, nossa diretora, quer falar alguma coisa? João Capotes, vereador. Então eu declaro encerrado essa audiência pública, agradeço a presença de todos, aqueles que estiverem
tiverem oportunidade, amanhã às 10 horas, nós estaremos aí em Arthur Nogueira para a 4ª audiência pública. Obrigado, uma boa tarde, um bom retorno. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.